Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. De quem estamos falando? De Jesus. Deus enviou Jesus para falar as palavras de Deus. João 3,34, com esta palavra saudamos a você a mais uma reunião para levar a paz, para proclamar a paz, para declarar para a sua casa: paz do Senhor Jesus seja em sua vida e em sua casa. Bem-vindos à reunião dos pacificadores da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, filiada à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Inscreva-se, compartilhe o link, clique nas atualizações, deixe seu like. Obrigado a você que já fez. Então, compartilhe agora e mande para alguém e peça a pessoa que se inscreva também. Ainda estamos parabenizando Davi Mendes, Tiago Rodrigues e Alice. Já estamos começando a parabenizá-la, porque vai chegar aí dia 11, Alice Lacerda. Deus abençoe aí os aniversariantes da semana. Tem mais alguém? Escreva aí no comentário o nome da pessoa que está aniversariando, da sua família ou do seu círculo de amizade, da sua igreja. Nossa reunião de hoje está na Bíblia Sagrada, no Salmo número 19. É também um dos mais belos textos da Bíblia Sagrada, Salmos 19. Abra sua Bíblia, vamos ler do verso 1 até o verso 4, este salmo da palavra de Deus. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida e na casa de todos os meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que nós escolhemos para esta reunião: filhos de pais, ouvem a voz de Deus. Simples assim. Realmente não tem muita complicação. Quem é servo do Senhor, ouve a voz do Senhor. Quem é filho da paz, ouve a palavra do príncipe da paz. Não fica ouvindo outras palavras, não. A palavra que nós ouvimos é a palavra de Deus. Quero citar alguns comentários do meu querido pastor Billy Graham nesta reunião também. Ele diz que há uma linguagem da natureza que revela a existência de Deus. É um resumo que ele faz num dos livros, quando faz um comentário nesse texto. Há uma linguagem da natureza que revela a existência de Deus. Então, a pessoa que não conhece a Bíblia, aquele que está lá nos confins da terra, onde a Bíblia não chegou ainda, mas se ele quiser conhecer a Deus, ele pode, através da natureza, lendo a natureza, vendo, sentindo o perfume, ouvindo os sons, ele pode chegar ao conhecimento da existência de Deus, porque dá para saber que tem alguém com todo o saber, com todo o poder, com toda a autoridade, para criar e sustentar este universo. E como é essa linguagem de Deus através da natureza? Em primeiro lugar, a linguagem de Deus através da natureza é a linguagem da ordem. Sim, a ordem no caos, a ordem, colocando em ordem as coisas no universo. Ordem aí no sentido de colocar em ordem todas as coisas. No sentido de até aquilo que nós destruímos, até aquilo que nós depredamos na natureza, o Senhor, ele, através das leis da natureza, ele restaura, ele traz de volta o equilíbrio. Uma floresta, por exemplo, que incendeia, é destruída pelo fogo, em pouco tempo ela se refaz, ela se renova. É verdade, isso não é motivo para a gente ir colocando fogo nas florestas, não, porque vem as consequências, sim, não é mais a mesma coisa, mas ela é restaurada, sim, de forma natural. Então, a linguagem de Deus é a linguagem da ordem do caos.
E nós vamos lá para Gênesis capítulo 1. No verso 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 1 de Gênesis 1. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então essa é a ordem do caos. A natureza diariamente revela que Deus está colocando em ordem o caos que nós mesmos às vezes criamos no universo. A escuridão onde traz destruição, o Senhor está fazendo brilhar luz. Onde não havia vida, o Senhor está agora produzindo vida, gerando vida. Esse é o nosso Deus. E a natureza responde, a natureza obedece. Então, em primeiro lugar, a natureza revela Deus porque ela está sendo colocada em ordem. O caos da natureza está sendo trabalhado para que haja ordem no caos. Isso desde a criação e atualmente também. Em segundo lugar, a linguagem de Deus através da natureza é bela e perfeita. Sim, com certeza. E aí nós vamos lá para Gênesis de novo, capítulo 1. Nós encontramos uma frase que se repete várias vezes, no verso 10, verso 12, verso 18, 21 e 25. Sabe qual é a frase que se repete aí em Gênesis capítulo 1? E viu Deus que ficou bom. Tudo que Deus criava, toda a ordem no caos que era estabelecida, Deus dizia ao final, e viu que ficou bom. Quando criou o homem e a mulher, Deus disse, Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Oh, que beleza! E essa é a linguagem da natureza, a linguagem que revela Deus, que mostra que Deus está agindo na natureza, porque tudo que foi criado, tudo que está criado é bom, é maravilhoso, é para o nosso bem. E aí nós vamos para em terceiro lugar. A linguagem de Deus através da natureza é inteligente e sábia. Tudo está aqui no nosso texto, Salmo 19, do verso 1 até o verso 4. Ela é a linguagem da inteligência e da sabedoria. Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus. Então, há uma pregação, há uma declaração. Os céus declaram, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, o firmamento prega sobre Deus. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Eu gosto muito de estudar isso olhando a natureza. Quando chove, eu estendo a mão e vou recebendo as gotículas de chuva na minha mão e pensando, como Deus é maravilhoso de formar a chuva. Ou o calor do sol, quando está um sol bem brilhando, bem forte. E a brisa do vento. Até mesmo todas as ações da natureza. Eu gosto de experimentar, de sentir, de cheirar uma flor, olhar, ver e constatar ali a sabedoria de Deus, a inteligência do Criador, a sabedoria do Criador. Um dia fala ao outro dia, uma noite revela sabedoria a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Se você for a qualquer país do mundo, você vai ver o mesmo sol, vai sentir o mesmo calor, vai ver a lua, vai ver as estrelas, vai sentir a brisa do vento. Em alguns lugares gelado, em outros lugares quente demais, muito quente. É assim, mas é o mesmo vento que circula em toda a terra. A brisa refrescante, a chuva que cai. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Como se dissesse assim, eu vou admirar, sentado aqui na minha tenda.
Concluindo, quero concluir com a reflexão, comentário do nosso querido pastor, pregador Billy Graham. Ele diz que a natureza tem sons, a natureza tem perfumes, claro, tem sabores, tem cores, movimentos, etc. E quando aprendemos a ler os sons, a ouvir os sons e a entender a leitura dos sons da natureza, a entender os perfumes, os sabores e as cores, como na linguagem de sinais. Quem conhece a linguagem de sinais pode, sentir, entender tudo que está sendo ali falado através das mãos, através dos gestos. Assim a natureza fala. E nós precisamos aprender e entender a linguagem da natureza, porque ela fala sobre Deus. Ela revela Deus. Ela aponta para Deus. Um cientista disse ao pastor Billy Graham, e ele escreve num de seus livros, ele diz, o cientista disse para o pastor Billy Graham, quando eu comecei a dar a devida atenção à ordem magnífica do universo e como ela obedece a uma lei mutável, ele não pôde deixar de acreditar em Deus. Esse cientista não conseguiu mais resistir, não conseguiu mais ficar endurecido, ele teve que se curvar à fé em Deus. Ele descobriu que o Senhor fala através da natureza. Deus fala por meio da estabilidade, da harmonia das estações, da precisão em que o sol e a lua e as estrelas se movimentam, na chegada certa da noite e do dia, no equilíbrio entre o consumo do oxigênio e o da vida ao ser humano e a sua produção feita pelas plantas que há na terra. E até no choro de um recém-nascido. Oh, como nós podemos ver, perceber e sentir. Como nós podemos entender a voz de Deus através do milagre da vida. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Você conhece essa linguagem? É mais um idioma que nós precisamos aprender. E é o melhor idioma, porque ele vai nos levar para o Criador, para o nosso Criador. A própria criação inanimada, ela fala sobre o Criador. E nós devemos falar muito mais. Devemos pregar muito mais sobre o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, amém? Daqui a pouco vamos orar. Mas antes eu peço a você que pare um pouco tudo que está fazendo, não fique andando para lá e para cá. Esse momento de oração pode ser um divisor de águas na sua vida, antes e depois. Porque o momento da oração é o momento do milagre, é o momento da conversa com Deus, é o momento da entrega, da confissão. E quando há confissão, há perdão, há remissão, há libertação e salvação. Você quer isso? Eu quero. Para mim, para minha família, você também pode pedir para você e para a sua família. Dá tempo de mandar o link desta reunião para alguém e peça a pessoa que se inscreva também para continuarmos levando essa palavra da paz e da esperança e do amor a tantos que ainda não conhecem. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos entender a linguagem que o Senhor fala através da criação, através da natureza. Nós acreditamos que realmente os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das mãos do Senhor. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite mostra sabedoria, a outra noite. Nós entendemos e cremos nisso e queremos entender melhor, queremos conhecer melhor essa linguagem. Dá-nos visão, dá-nos discernimento. Para meu irmão, para minha irmã, nós queremos conhecer mais sobre o Senhor. Queremos entender mais dos seus assuntos e conversar com o Senhor e receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar, através da Bíblia e através da natureza, através da criação. Dá-nos, Senhor, esse entendimento e o discernimento e o conhecimento para colocá-lo em prática no nosso viver diário. Pai, nós não podemos deixar de interceder a favor de tantos enfermos, servos e servas que estão nas
nas áreas de quimioterapia, radioterapia, nos salões de hemodiálise. Senhor, vai entrando, visitando esses locais e amparando esses teus filhos, tuas filhas, aqueles que estão nos CTIs, entubados, por quaisquer motivos, os que estão esperando uma cirurgia, os que estão indo agora para operar, os que já passaram pela cirurgia e estão no pós-operatório. O Senhor vai entrando em cada enfermaria, CTI, UTI, hospital, clínica ou mesmo em casa, e refresca o leito, refresca a cama, refrigera essa alma, traz de volta, sopra o sopro da vida, para que essa vida volte para testemunhar do seu amor, da sua salvação, da sua visitação. Pedimos ainda porta de emprego para tantos desempregados, prosperidade para o comércio e a indústria que estão em dificuldades. Pedimos um avivamento para a tua igreja, aqui nas ruas onde nós estamos, Rua do Senado, Rua do Riachuelo, no bairro de Fátima, bairro de Santa Teresa, no centro aqui do Rio de Janeiro. Senhor, vai visitando e promovendo um despertamento espiritual que traga conversões de almas às dezenas, centenas, milhares, para povoar os céus e abençoar a tua igreja, a nossa igreja. Peço essa bênção, essas bênçãos a Deus o Pai, no poder do Espírito Santo, no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, oramos e todos digam amém, amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião para semear a paz. Deus abençoe. Eu lembrei agora aniversariante desta semana, mais aniversariante. Então, nosso abraço lá para Rodrigo, que completou aniversário dia 30, e a irmã Rosália, que completou mais um ano dia 1º. Parabéns, irmã Rosália, Deus abençoe. Seu esposo, irmão Jocilon, presbítero Jocilon e seus filhos, Deus continue abençoando aí. Feliz aniversário, receba o nosso abraço. Escreve aí o nome do seu aniversariante e na próxima reunião a gente continua fazendo a festa, tá bom? Não saia daí que tem uma bênção para você, e hoje as nossas igrejas já estão abertas, você é o nosso convidado para participar, dia da ceia do Senhor, na maioria das igrejas. Então você que está em plena comunhão com a igreja, com Deus e com a igreja, venha participar da ceia. Vamos receber a bênção? A graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui reunido e em toda a terra. Todos digam amém e amém. Estamos chegando ao final da nossa reunião, mas não fique triste, agora às 10 horas começa o culto da nossa Igreja Mãe, ao vivo e a cores, e às 18 horas a nossa segunda reunião de hoje. Um abraço e até lá, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.